Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele for postado no YouTube. Ou seja, o vídeo sobe no YouTube e rapidinho você é notificado. Recados dados, vamos ao que realmente interessa, que é as histórias de terror. E essa é de Amanda Rodrigues, que ela postou também no grupo do Face Lendas e Contos Sobrenaturais, onde ela é especialista do grupo e também super colaboradora. O título da história é A Matilha e os Boiadeiros. Essa história se passa entre as décadas de 30 e 40. Naquele tempo, como não existia caminhões para transportes de cargas vivas, usava-se muito o serviço dos famosos boiadeiros. Os mesmos eram encarregados de transportar os bois ou cavalos via terrestre, que algum fazendeiro comprava de outro que criava. Era um trabalho árduo e cansativo, pois às vezes os boiadeiros viajavam dias, se deslocando de uma fazenda a outra, que muitas vezes eram de outros estados. Na cidade de Adamantina, no interior de São Paulo, existia um fazendeiro que tinha milhares de cabeças de gado e era dono de um dos maiores abatedouros da região. Também era dono de um estábulo de vacas leiteiras. Ele ficou sabendo por meio de outros criadores que no estado do Mato Grosso do Sul tinha uma fazenda com alguns animais holandeses, onde se procriavam rapidamente e rendiam muitos litros de leite. Logo, ele se interessou e resolveu averiguar o local e comprar alguns exemplares. Esse rei do gado de Adamantina tinha um capataz que era de muita confiança, onde o mesmo ajudava a administrar as fazendas dele. Esse capataz, de nome Jonas, já tinha sido há um tempo atrás um boiadeiro de mão cheia, muito requisitado na região pelos fazendeiros locais para tocar as viagens de transporte de animais. Como Jonas era bem experiente e entendia muito bem de gado, o fazendeiro resolveu não ir e enviar Jonas com mais alguns subordinados para o Mato Grosso para averiguar esses tais animais e negociar a compra de alguns deles. Saíram bem cedo em uma segunda-feira, montados nos melhores cavalos da fazenda, com o destino à cidade de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Foram Jonas e mais 3 vaqueiros. São 250 quilômetros para chegar ao seu destino final.
Demoraram cerca de 7 dias para chegar a tal cidade, mas antes teriam que atravessar o famoso e deslumbrante Rio Paraná. O mesmo divide os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Chegando a tal cidade, acharam a tal fazenda. Viram os gados, negociaram a compra de 50 exemplares. Todos, entre machos e fêmeas. Mas antes passaram o dia descansando, pois teriam mais uma jornada de 250 quilômetros de retorno. E dessa vez iria demorar mais, pois iriam transportar o gado junto. A jornada de volta foi tranquila, até certo ponto. Chegando à cidade de Brasilândia, no estado do Mato Grosso, os boiadeiros encontraram alguns moradores locais que alertaram eles que uns dias antes choveu muito e o Rio Paraná estava muito cheio e vinha a transbordar. Um dos moradores fez um comentário: "Vocês são corajosos mesmos de andar por essas terras em plena quaresma. São terras perigosas e amaldiçoadas, principalmente nessa época do ano." Jonas deu um sorriso de leve e falou: "Não acredito em superstições." Jonas logo resolveu alterar a rota e subiram mais ao norte, onde o rio era bem mais estreito e fácil de passar por causa das chuvas que caíram. Mal sabia ele que esse seria o pior erro que ele cometeria em toda a sua vida. No meio do caminho, eles notaram que haviam passado por algumas aldeias indígenas, mas não deram bola no início. Mas notaram que alguns desses índios eram um pouco diferentes de homens normais, vamos dizer assim. Eram altos, muito magros, porém fortes, esguios, e encaravam-os astutamente pelos caminhos percorridos. Alguns quilômetros antes de chegar no rio, montaram um pequeno acampamento, se alimentaram e foram dormir. Foi aí que tudo mudou. O ataque. Já estava bem escuro, talvez por volta das 22 horas, conhecido também como 10 horas da noite. Eles começaram a escutar a boiada mugir muito alto. Os cavalos ficaram bem inquietos. Dava para notar o medo no olhar dos animais. De repente, eles escutaram vários gritos. Gritos muito altos, como se fosse uma mescla de homens e porcos uivando. Esses uivos fizeram todos gelarem as espinhas e, de pronto, eles empunharam suas espingardas. A boiada
instintivamente começou a formar um círculo. É o que fazem quando são atacados por um predador. Na natureza, geralmente os animais mais velhos e os filhotes ficam no centro desse círculo, protegidos pelos demais. Ao redor deles, os homens notaram figuras negras muito grandes. Os mesmos corriam de 4 e saltavam sobre a boiada. Os boiadeiros começaram a desferir tiros, mas sem sucesso de acertarem alguma coisa. O breu tomava conta do lugar. Apenas a luz da lua e da pequena fogueira iluminava o local. De repente, os ataques cessaram. Mas o medo ainda dominava a todos, pois ninguém sabia o que tinha acontecido direito. Logo depois que saíram os primeiros raios de sol, eles notaram que o caos que rondou a noite passada. Acharam alguns animais mortos com feridas bem profundas. Suas carnes pareciam que foram rasgadas por foices, de tão extensas que eram. As mordidas tão grandes que nenhum animal que eles pudessem conhecer conseguiria proferir tal feito. A brutalidade foi tanta que o campo mais parecia um cenário pós-guerra da Idade Média, com muito sangue e vísceras espalhados por todo lado. Todos, muito assustados, arrumaram suas coisas rapidamente e continuaram com a viagem e a tocar o rebanho. No caminho, eles notaram que estavam sendo seguidos bem de longe por aqueles tais índios que viram no dia anterior, a quilômetros atrás. Continuaram o trajeto. Como já estava chegando o final da tarde, eles resolveram montar acampamento na beira do rio para evitar passar com a boiada à noite pelas águas do grandioso rio Paraná. Não notaram mais a presença dos índios. Pensaram que eles deveriam ter tomado outro rumo. O segundo ataque. Os boiadeiros, com receio, não conseguiram pegar no sono, e com razão. No meio da noite, o pandemônio começou novamente. Os animais inquietos e fazendo barulho. As sombras negras começaram a circundar novamente eles, mas os boiadeiros dessa vez estavam com o intuito de revidar fortemente. Dessa vez, foram de encontro às tais criaturas, quando de repente uma delas pula sobre eles, escancara os dentes e levanta-se nas patas traseiras. É um cachorro enorme, de pelagem negra e orelhas pontudas, olhos amarelos que mais pareciam um par de lampiões acesos. Suas garras enormes, que pareciam lâminas de 15 centímetros, foram cravadas no peito de um dos boiadeiros e jogou-o longe. Prontamente,
Jonas disparou sua espingarda na criatura. Ela recuou e soltou um uivo ensurdecedor. Um dos boiadeiros se ajoelha e suplica a Deus por misericórdia. Logo em seguida, os demais correm, cada um para um lado. O homem que foi ferido pela criatura consegue se levantar e, mesmo com os cortes profundos e sangrando muito, consegue correr também. No meio do tumulto, homens e animais correm por suas vidas em direção ao rio, como em uma única manada. Todos adentram as águas para escaparem da morte certa, da beira daquele lugar maldito. No meio do rio, Jonas escuta os gritos do boiadeiro, que entrou em choque, que tinha se ajoelhado pedindo ajuda a Deus. Jonas era um homem corajoso, mas dessa vez nada lhe faria voltar para prestar socorro a seu companheiro. Já do outro lado do rio, os 3 boiadeiros restantes notam o horror do outro lado. As criaturas dilacerando os animais que conseguiram caçar. Os uivos, aqueles uivos que iriam aterrorizar a vida daqueles homens pelo resto de suas vidas. Depois de atravessarem o rio, eles praticamente fizeram quase todo o caminho de volta sem parar. De 50 animais que eles transportavam, deles apenas 27 cabeças de gado e mais 2 cavalos chegaram em seu destino final em Adamantina, São Paulo. Muitos morreram nos ataques, outros pelos caminhos devido a ferimentos ou cansaço. Chegando à fazenda, quase ninguém acreditou na história. Mas como Jonas era um homem muito sério e de confiança, o patrão acabou aceitando a versão dita por eles. O homem, atacado pela criatura que teve seu tronco quase aberto, se recuperou. O segundo boiadeiro, que era um rapaz jovem, ficou tão traumatizado que resolveu voltar para o sul do Brasil. Dizem que ele até virou padre. Jonas nunca mais quis exercer a função de boiadeiro e por anos ele teve pesadelos terríveis daquele que seria o pior dia de sua vida. E aí, aterrorizados, já se imaginaram no lugar desse Jonas e desses outros boiadeiros no meio do nada, sendo cercado por uma alcateia ou matilha de lobisomem, como queiram? É demais, não é? Bem, deixem aí as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Bem, vamos para mais uma história de terror postada no mesmo grupo por Contos de Terror, intitulado
Não guarde fotos de pessoas que já morreram. Vamos lá? Não guarde fotos de pessoas que já morreram, principalmente se a pessoa que faleceu mexia com coisas ruins, digamos assim. Olá, amantes do terror. Boa noite. Vocês acostumam guardar fotos de seus entes queridos? Não me refiro a criança, mas de pessoas adultas. Vou contar minha história para vocês e creio que muitos vão pensar bastante. Eu não acreditava até acontecer dentro da minha casa. Quando me entendi por gente, na casa dos meus pais já tinham várias fotos antigas de parentes antigos deles. Para nós da família era normal, né? Guardar como lembranças. Algumas pessoas falavam que não era bom ficar guardando fotos de pessoas que já morreram. Dizia que atraía espíritos ruins para dentro de nossas casas, principalmente se as fotos fossem de gente ruim, ou seja, pessoas que mexiam com o sobrenatural. E creio aqui que pessoas ruins também, de maus sentimentos. Acho que vocês já entenderam sobre o que eu estou falando. Quando os meus avós faleceram, minha mãe guardou muitas coisas deles, inclusive as fotos deles e de outros parentes que minha avó já guardava, que eu nem conhecia. Apenas ouvia minha mãe falar. Então, minha mãe guardou essas coisas. Atrás das fotos tinham algumas datas, não sei o porquê. E meus avós mexiam com macumba, ensinavam remédios, benziam, davam banhos. Eles faziam essas coisas. Depois que eles faleceram, minha mãe pegou essas fotos e mandou arrumar e colocou pelas paredes da casa, na estante, até nas cômodas dos quartos dos filhos. E eu, tive o privilégio de ganhar uma das fotos na cômoda do meu quarto. Para mim, era tão inofensivo ter uma foto dos meus avós e dos meus bisavós ao lado da minha cama. Ao contrário, eu me sentia bem. Todas as noites eu fazia minha reza, ia lá, dava um beijo de boa noite e ia dormir. Uma noite estávamos na sala de jantar e do nada ouvimos algo caindo na sala de visita. Corremos para ver o que era e quando chegamos lá, tinha um quadro da foto deles no chão, todo quebrado. Minha mãe falou: "Joga logo fora isso que não vai ter jeito." Meu pai juntou e disse que a foto dava para arrumar novamente. Minha irmã ficou chateada logo, pois um dos cacos entrou no seu pé.
Terminamos o jantar às pressas, pois o pé da minha irmã estava sangrando muito. Lá pelas 23 horas, também conhecido como 11 horas da noite, fomos dormir, cada um no seu quarto. E eu, como sempre, fazia as minhas orações e deitei. Mas antes fiquei mexendo no meu celular. De repente ouvi passos. Parecia quando meu avô passava arrastando seus chinelos pelos corredores da casa altas horas da noite. Fiquei com medo e não fui olhar não. Continuei mexendo no celular, mas do nada algo bateu na cômoda e a foto virou, fazendo um barulhão. Levantei, coloquei a foto na posição certa, deitei e fui tentar dormir. Passei por um cochilo e nesse cochilo vi os meus avós e com eles haviam mais outras pessoas, todos me olhando com muita raiva. Depois, eles apontavam para a foto. Eu acordei muito assustada. Parecia real. Porém, eles estavam em uma espécie de quarto escuro. Pela manhã, todos na mesa do café, tristes. Aí minha mãe disse: "Bom dia, né, gente? Vocês dormiram bem? Porque eu não dormi. Eu não sei quem estava andando dentro de casa. Eu levantei várias vezes, mas não era nada. Acho que era um rato." Eu respondi: "Bom dia, mãe. Eu também não tive uma noite muito boa, mas não contei do sonho e nem da foto. Mas antes que eu fechasse a boca, minha irmã contou que ela dormiu umas 3 horas e ela sentiu um peso no lençol. E quando foi ver o que era, a foto estava em cima da cama. Só não sabia como a foto tinha ido parar ali." Meu pai, mais sério, disse que passou a noite sonhando com os meus avós. Gente, para vocês terem uma ideia, meus bisavós já haviam falecido há mais ou menos uns 2 anos. Só que, como os meus pais eram apegados neles, não quiseram mexer nas coisas deles que estavam no quarto deles. Era um quarto grande, praticamente era uma casa para eles, pois tudo tinha dentro. E quando vinham pessoas para lá, para eles fazerem os trabalhos deles, eles eram atendidos dentro de um outro local feito dentro do quarto deles. Bom, os dias foram se passando e cada dia a gente via uma coisa diferente por dentro da casa, sem contar as desgraças, com o perdão da palavra, que hora e outra acontecia com o meu pai. Uma noite deu uma tempestade muito grande e a nossa casa foi atingida. E as
tal fotos também. E minha mãe insistia em arrumar as ditas fotos nos mesmos lugares da casa. Um dia, eu estava sozinha em casa assistindo TV na sala e do nada senti como se alguém estivesse me observando de trás da estante. E quando olhei para o porta-retrato, vi eles me olhando. Pois é, gente, meus avós e meus bisavós me olhando, tipo me encarando mesmo. Foi uma coisa de louco. Desliguei a TV e me tranquei no quarto até meus pais chegarem em casa. Não quis falar nada, mas tive coragem de pedir para minha mãe tirar a foto do meu quarto. E juro para vocês que não tive mais pesadelos depois disso. Parecia que tinha saído um peso das minhas costas. Uma vez a minha mãe acordou para ver as fotos, pois ela alegava que tinha visto o meu avô brigando com ela por causa das fotos. Quando ela saiu da porta do seu quarto, pasmem, as fotos estavam em cima da mesa de jantar, todas arrumadas, como se alguém fosse levar de lá. Minha mãe começou a gritar e acordou todo mundo. Daí ela foi entender que as fotos ou os donos delas estavam fazendo tudo aquilo dentro de casa. Eu não sei, mas eu creio que o meu avô estava protegendo a gente de alguma coisa, pois no dia que meu pai e minha mãe resolveram não jogar as fotos fora, é claro, mas sim levá-las até o cemitério onde eles estão sepultados, minha mãe conta que uma das fotos caiu em cima da mão do meu pai, que quase eles sofreram um acidente grave. Depois disso, nunca mais vimos nada. Meu pai desmontou o quarto que era deles e hoje já não moramos mais nessa casa, mas vivemos momentos de desespero ali. Algumas pessoas antigas diziam que os meus bisavós eram gente ruim, que matavam pessoas de bem através de magias e que meus avós não gostavam do que eles faziam e que por esse motivo eles faziam o bem para tentar recompensar o mal que seus pais haviam causados. Bom, gente, essa é minha história. Espero que vocês tenham gostado e que nunca passem pelo que passamos, minha família e eu. Se você gostou, deixe um comentário. Meus aterrorizados, nunca devemos desacreditar do que os antigos falam. Bem, não leva o pé da letra, talvez até não sejam as fotos em si, mas como o relatante mesmo disse, os bisavós deles mexiam com o lado sombrio da magia, matavam pessoas com trabalhos, faziam maldades e talvez muitas daquelas fotos tivessem sido usadas nesses rituais, né? E como os avós
Sendo filhos desses bisavós macabros, trabalhavam com a luz, tentando assim equilibrar a balança, tentando fazer o máximo de bem possível para tentar remediar, né, o estrago, digamos assim, feito pelos seus pais. Eles vieram alertar a família. E isso acabou causando um desequilíbrio de energias na casa, aonde aconteceram muitas dessas coisas. Bem, é a minha opinião, a minha singela opinião. Deixem as suas nos comentários do vídeo, com respeito sempre. E se por acaso alguém não acredita, não precisa desrespeitar o coleguinha, pois o respeito é a base de tudo e aqui no canal Angel Black prezamos muito pelo mesmo. Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve aí, deixa um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Não esqueçam de ir lá no sininho das notificações, na opção todas, para sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você num zoom ser notificado. Todos esses passos ajudam muito o canal e ajuda a criadora de conteúdo aqui também. E eu fico muito agradecida. E agora você que quiser e puder dar um up, ser um patrocinador do canal, ajudar aqui o canal, você pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu e até mesmo via Pix. A chave do mesmo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Claro, quem puder e quiser, tá? E eu já agradeço muito do fundo do meu coração. Você que tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envia para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e está anexado na descrição do vídeo, assim como no primeiro comentário. Se você não quiser e não puder se expor, escreva isso no relato que eu garanto seu anonimato e de todos os envolvidos. Se quer ver o seu relato narrado em forma de conto aqui por mim, escreva isso no relato e eu assim farei. Claro que respeitando a ordem cronológica, a essência do seu relato e a veracidade do mesmo. Se você quer que eu conte aqui seu relato, seu conto ou sua história, divulgando o seu trabalho como livro, grupo, vlogs, farei isso com muita honra, te dando os créditos, é claro. Bem, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Você pode também prestigiar meus outros canais e me seguir nas outras redes sociais. É uma honra estar com vocês, mesmo que no mundo virtual. Amores, quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito na criação e também na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer principalmente a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte dessa minha caminhada, pois sem vocês nada disso faria sentido. É por vocês e para vocês que faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!